Olá, tudo bom? Eu vou começar o processo de correção desse exercício e, a princípio, eu vou fazer muito poucos comentários e vou focar principalmente na codificação. Então, tentem observar os procedimentos, né? Eu vou primeiro começar pela etapa de codificação, levando em consideração que eu tenho 3 seções principais: o cabeçalho, o rodapé e a parte principal. A parte principal tenho essa divisão aqui, onde eu tenho esse conjunto de coisas aqui, que são a notícia de destaque, mais essas últimas notícias, esse conjunto de coisas aqui, e depois eu tenho uma seção secundária, que é lidada por seção de blogs, mais a publicidade, tá? Então, levando isso em consideração, eu vou começar a codificação do site, e eu já tenho aqui configurado dentro do Atom a minha pasta de trabalho, tá? Com um arquivo SCSS, estilo CSS, está vazio, né? E também com a minha pasta de imagens. Então, eu vou começar isso aqui agora, index.html. Tá certo, ele já existe. Estou com o arquivo aberto. E há 3 seções. Dentro de cada uma das seções, eu vou ter que ter um container para restringir a largura do site 960 pixels. E dentro desses containers, onde eu vou colocar efetivamente meu conteúdo. Vou começar do header, descendo para a principal e depois para o logo. Então, eu vou ter uma seção onde eu vou ter que ter o meu logo. E logo depois disso eu tenho os elementos de navegação, 4 links. Se eu mostrar isso agora para vocês, o que eu tenho é exatamente isso aqui, né? A próxima seção, dividido em 2 seções novamente, né? Uma seção principal e uma seção secundária. A seção principal dentro da main. Art P. Uma outra section. Art S, para artigo secundário. Dentro da Art P eu tenho uma seçãozinha para os destaques. E uma seção para as notícias. Dentro da seção secundária, eu vou ter uma seção de publicidade. E uma seção dos blogs. Tudo bem, até aqui. E depois eu tenho o meu footer, já que eu já comecei dessa forma. Vamos colocar, eu tenho uma imagem de logo.
E depois eu tenho uma divzinha com as informações do site. Bom, tenho aqui a minha formatação inicial. Posso começar a observar como sai a renderização. Por enquanto eu não preenchi nenhum conteúdo, né? Vou aplicar algum CSS para distinguir as partes do site. Para isso, eu vou colocar a cor do background, do header. Aliás, eu vou zerar o site, né? Como a gente fala, quando a gente usa a regra do asterisco, para que não tenha nenhum problema de margem, nem de box sizing. Preciso linkar o meu arquivo de estilo aqui. Certo? E agora começar com as definições de cor desse arquivo. Então, o header. Aliás, eu tenho mais que um header, então vou ter que dar nomes. Header, class, cabeçalho. E a mesma coisa vai ser no rodapé. Certo. Hora de começar. E o container também. Então agora ele tem algum alinhamento aqui, né? E eu posso também começar a fazer algumas pequenas formatações em termos de responsividade. Vou já ligar a responsividade no site utilizando o elemento meta viewport content initial scale igual a 1. Então a gente vai testando a responsividade conforme a gente vai trabalhando. E para isso eu preciso usar o elemento media. Então, se eu ligar as opções de responsividade, aqui não vai ter grandes diferenças ainda visíveis, mas a gente já vai partindo com isso configurado dessa vez. E bom, vamos então começar agora a de fato encher as sessões com coisas, tá? Então, primeira coisa, o destaque. No destaque eu tenho uma figura, dentro da figura eu tenho que colocar uma IMG, e logo abaixo eu tenho o cabeçalho.
veja que ele já está responsivo no sentido de que quando ele chega em 600, ele automaticamente faz o corte. Vou fazer essa imagem, fazer o corte aqui também. Mas primeiro eu vou fazer a formatação das larguras das colunas, principal e secundária. Dessa vez eu vou optar por fazer a formatação dessas larguras pela largura que eles vão tomar dentro do arquivo HTML, né? Como eu tenho uma largura fixa, é mais fácil fixar dessa forma. Então eu tenho 3 colunas aqui, que vai dar algo como 220 vezes 3, mais 2 intervalos de 20, que no final das contas dá algo como 700 pixels de largura. Então, largura 720p, pixels. Lembrando que eu poderia fazer também pelo esquema do Flow Bases, Flex Bases, desculpe. E agora eu preciso de fato preencher essas coisas. Bom, dentro da seção notícias eu vou ter um elemento 2, últimas notícias, e dentro desse elemento, logo abaixo, eu vou ter uma div onde eu vou ter que colocar todas as minhas notícias, que vão ser articles, tá? E dentro de cada article vou dar um nome de nota, e daí dentro desse nota eu vou ter que ter um MG, esse daqui é um figure, e junto desse figure eu vou ter um elemento do tipo H1 para dar o título, e também um parágrafo. Aqui já tem alguma coisa. Isso vai ser repetido 3 vezes. Pode vir aqui, diminuir esse cara aqui e só duplicar. Maravilha, terminei a minha seção principal. Agora eu vou para a seção secundária, onde tem uma publicidade, que é só uma imagem. Ótimo. E daí depois eu vou para a minha próxima seção, que são os blogs. Nos blogs eu vou ter um H2, eu vou usar uma classe para formatar. A princípio deixa aqui vazio, mas eu vou precisar disso em breve. E agora eu preciso criar de fato os elementos que vão dentro dele, são articles. Elemento .blog,
que eu já vou começar a formatar ele aqui. Que tem uma construção relativamente simples, né? Ele tem uma construção de uma largura, aliás, de cor de fundo. Eu quero que ele tenha uma altura fixa de 72 pixels. E eu quero que ele tenha um espaçamento entre um e outro de 20 pixels. Já vai aparecer algo, né? No caso aqui ele vem vazio, mas... que a altura aqui está errada, a altura 72 pixels. Né? Ok. Dentro de um elemento .blog, eu vou ter a seguinte construção. Uma imagem de identificação do autor. E aparece a imagem aqui. E preciso também de um elemento com textos. Então, para isso, eu vou ter uma div. Vou ter um elemento H2 com o nome do autor. E mais um pequeno parágrafo. Certo. Lembrando que esse caso aqui eu preciso utilizar uma disposição em colunas, porque eu quero, pelo meu layout, que seja a imagem à esquerda e o texto à direita. Então, display flex. Ok, esse elemento está correto. Eu vou duplicar esse elemento article algumas vezes. Cinco entradas. O meu conteúdo está pronto, está colocado dentro do site. Agora é só formatação em HTML e CSS. Tá? A primeira coisa a fazer é fazer com que esse conteúdo que está aqui, né, segundo os artigos secundários, cheguem para esse lado aqui. Então, deixa eu ver se o nome está correto, se arts está funcionando. Art-S tem que ser art-S. Isso tá melhor. Agora vou utilizar dentro do meu elemento main container. Eu vou usar o elemento displayFlex. Para isso vou criar uma classe colunas, cuja função é atribuir um elemento displayFlex. Ok. Deixa eu ver se ele pegou. Eu coloquei como ponto colunas. Então, só colunas. Ok. Os elementos caíram, a formatação já está mais ou menos funcional. Vamos arrumar a publicidade porque ela atrapalha bastante na visualização do layout. Para isso,
altura dela. Com 248. E a imagem que está dentro dela, lembrando que eu estou utilizando SAS nesse projeto, então eu posso fazer essa anotação em que o elemento imagem vai cair dentro da publicidade, né? Então, high com 100% e tudo aquilo que ultrapassar os limites vai ser escondido. Então, nesse exato momento, assim, eu tenho a imagem formatada aqui para caber dentro desse pedaço. E agora faltam então corrigir essa disposição aqui, que eu vou utilizar Display Flex para arrumar. Está aqui justamente na seção Flex. Vou colocar como notas, ponto notas, Display Flex, Specify Content, Space Between. Muito bem, com isso eu tenho a disposição inicial do site em desktop funcionando. Na versão mobile isso não funciona ainda, né? Como a gente pode ver. Vamos fazer isso funcionar na versão mobile. Então, para isso eu preciso que onde tiver aplicado o colunas, eu vou ter que ter um flex wrap. E aqui já dá para ver que isso funciona, né? Pelo menos nesse caso, porque antes ele ocultava esses blocos aqui, ele nem mostrava esses blocos, e agora ele joga esses blocos aqui para baixo. Tá? Com isso a gente já consegue fazer diversas alterações. Então vamos lá. Utilizar esse mesmo ideia aqui nas notas. Ou, aliás, talvez nem precise, posso só utilizar um flex wrap aqui. Vai funcionar. E agora fazer uma formatação para que esses caras fiquem 100%. Então ele vai ter uma largura inicial de 220 pixels, mas no caso da mídia, se for em mobile, ele vai ter uma largura de 100%. Inclusive o elemento img dele precisa viajar junto nisso, né? Então ele ficou meio grande, eu preciso trabalhar um pouco mais nesse elemento, mas é o caminho, um instantinho só. O elemento blog, essa seção.
E aqui também eu tenho que falar a imagem estava adquirindo uma largura total de 720 pixels. Quando eu aumentava, mexia na responsividade, né? Porque ele achava que esse container principal ainda tinha uma largura muito maior do que ele tem de fato. Tá? Então, preciso consertar isso. Agora, provavelmente vai eliminar meu problema com a imagem. De fato, eliminou. Né? Conforme o tamanho do site, a imagem vai se ajustando. Ok. Agora, com os pequenos detalhes disso daqui, eu vou colocar formatar as fontes e alguns espaçamentos para que ele fique mais adequado. Na versão mobile, principalmente. Eu preciso passar o caminho da Roboto. Via Google Fonts. Agora site inteiro na fonte desejada. No caso da versão mobile, eu quero que tudo que estiver dentro do container tenha um padding. De 10 pixels, eu não quero nada colado, né, na tela. Isso aqui já é o suficiente, né? Agora, aqui também eu vou precisar de um padding dentro do blogs. Na verdade não é dentro do blogs, mas dentro de uma classe que está dentro do blogs. Deixa eu achar. Blog texto. Sim, pixel. O tamanho da fonte H2 está grande. E uma pequena margem vai ser necessária. Isso já está ok. Agora é preciso fazer o mesmo aqui, uma pequena margem aqui e nas próprias notas. No elemento H1 que está lá dentro. Isso aqui, margem. Boto 18 pixels talvez. Aliás, essa margem ela precisa ser 8 na vertical e 0 na horizontal. Agora a gente precisa também algum tipo de margem aqui nesses elementos H2. Que nesse caso, acho que eu dei o nome aqui de título seção. Eu preciso atribuir essa mesma classe aqui, nesse H2. Está aberto aqui. Título seção. Margem. 20 pixels. 0.
Ok. Com isso a gente pode começar a formatar um pouco o cabeçalho. Não, aliás, tem um errinho aqui, uma situação que isso daqui é em preto aqui em cima da imagem, né? Então vamos arrumar isso daqui e formatar. E outra coisa que tem aqui é essa distância, que não está bem formatada aqui. Então é preciso que esse pessoal todo aqui da seção notícias tem um tamanho só um pouco menor, como 700 pixels. Tá. Vou arrumar isso. Parte P tem que ser 700 pixels, seria mais adequado. E pedir que o colunas aqui tenha um justify content. Space between. Funcionaria de modo mais adequado, né? E é preciso também que o main, o elemento main, tenha algum tipo de margem. Margem, pode ser só margem 20px 0. Ok, não foi exatamente o que eu queria. Deixa eu ver se eu peguei corretamente. Ah tá, não salvei o arquivo aqui. Agora sim. Talvez aqui eu esteja com algum problema de margem. 220, 700. Parece que essa lacuna aqui está maior do que 20 pixels. Eu vou conferir. Mas a princípio, talvez ele tenha que ter 720 pixels. Boa pergunta. Vamos ver se é isso. 720. Aqui está correto. A imagem que precisa expandir um pouco mais para dar um alinhamento correto. Bom, então vou arrumar essa imagem e fazer com que ela tenha uma largura de 100%. Dentro do elemento figure. Do destaque, classe destaque, o elemento img. Ponto destaque, elemento img tem que ter a largura de 100% da largura. Dá uma diferençazinha. Ok, agora eu vou fazer isso aqui, subir esse header. Acho que eu tenho header, vamos colocar um class, ou aliás, não, talvez não seja necessário. Aqui eu posso, vamos fazer assim primeiro, o elemento header vai ter um background RGBA, né? 0, 0, 0, 0.65. Isso. Esse parágrafo aqui também tem que subir para dentro do header. E os elementos aqui tem que ser em branco, da leitura. Vamos colocar um pequeno padding. E fazer o alinhamento pela parte inferior esquerda. Para isso eu tenho que marcar ele com position absolute. Bottom 0. E falar que o destaque é position relative.
perfeito, acho que está muito próximo daquilo que deveria ser, com exceção dessa barra inicial, que está aqui com o nome de cabeçalho. Então vamos corrigir isso. Tá. Quero uma altura fixa de 60 pixels. Quero que o elemento de logo tenha uma altura de 50 pixels e que ele tenha um padding de 5 pixels. Eu quero também que o texto seja alinhado à direita. E preciso que o IMG, né, ou então, melhor dizendo, class. Eu tenho uma class logo, eu vou formatar isso como class logo. Seja um float left. E aqui eu preciso que o line height seja o mesmo do cabeçalho. Esse logo talvez não o padding que eu preciso nele, mas no margem. Sim, agora ficou melhor. Agora eu tenho que alterar os elementos de âncora dentro do cabeçalho. Eu criei a cor em preto. Text decoration nome. E margem left em 25 pixels. Isso, além disso, eu vou querer que esse elemento seja formatado com um valor text transform uppercase para ele ficar todo em maiúscula. Então aqui eu tenho meus links, eu acho que acredito que é quase isso, a exceção desse elemento aqui, elemento info. Eu não sei se info não tem ainda, então vamos adicionar. Dentro do info eu vou pedir para ele ter uma largura a princípio de 220 e vou falar que dentro desse elemento rodapé container eu preciso também de colunas e que agora eu quero meu rodapé com um pequeno padding de 20 por 10. Com isso, o site está pronto na versão desktop e quase pronto na versão responsiva. A gente tem um pequeno erro aqui com a questão da imagem, a gente vai ajustar. Tudo bem que esse não é o tamanho que exista, né? O ideal é pegar o tamanho de um telefone que exista. Mesmo assim, eu gostaria de ter um tamanho um pouco maior e preciso criar um menu, né? Para que ele funcione um pouquinho melhor. Mas
basicamente isso aqui já está quase pronto. A exceção dessa imagem que está bem estranha, mas é ajustável. Vamos ajustar isso agora e partir para o menu logo em seguida. Então, para ajustar essa imagem, o que eu tenho que fazer na realidade é garantir que quando ele estiver nesse formato, ele vai aumentar de tamanho. Tá? Eu preciso chutar um valor na realidade, né? Então, vamos falar aqui @media screen and max width 600, que é o valor que a gente está utilizando. Nesse caso, ele vai ter uma altura mínima de 400 pixels, por exemplo. Então, quando eu peço a versão mobile do site, o RKiss, tá, agora foi. Ele aplica essa formatação. Aqui ele está aplicando uma compressão na imagem, o que não é bom, então a gente vai tirar essa compressão. Para tirar essa compressão, a gente tem que falar que a largura é automática. Se eu falo que a largura é automática, ele estende a imagem e isso não é lá muito bom. Tá? Então, para isso, eu vou ter que falar que tudo que passar da imagem não pode aparecer. Para isso, eu tenho que formatar o meu figure, falando que o overflow dele é escondido, né? O transbordamento é escondido, só que a imagem não fica legal porque ela não aparece. Então eu vou aplicar um transform translate 50%. Opa, alguma coisa deu errado, tá? Ponto e vírgula, não precisa. E a imagem sumiu. Tá, aqui ela sumiu, claro, porque eu coloquei 50% e tem que ser 50% negativo, porque senão ela vai embora da tela mesmo. Então, isso aqui resolve uma situação. Posso ver o site tanto no desktop quanto no mobile. Ambas versões são bastante interessantes, funcionam bem. O que eu preciso fazer agora é justamente o menu mobile que está faltando. Tá? Para isso, lembrando que a gente vai ter que fazer algum tipo de criar um elementozinho de navegação que vai esconder o menu ou revelar o menu. Para isso eu vou criar um elemento genérico, né, no caso um span aqui, e colocar a imagem do logo, não, do menu SVG. Ele aparece esse desenho aqui. Então o que eu quero, ele aparece tanto na versão mobile quanto na versão desktop. Eu tenho que fazer eles aparecer na versão desktop. Para isso eu preciso colocar uma classe para formatar ele, class, ou posso já botão menu e vou dar uma classe também para a nave como class menu ponto botão menu, onde eu vou ter que a princípio ele tem display nome, mas que numa condição de mídia
display block. Então aqui nesse formato ele não aparece. Estou com algum problema no Firefox. Mas, bom, então ele desaparece na versão 600, né? Mas aparece na outra versão. E agora tem que fazer o mesmo com o menu. Ponto. Menu. Onde, na verdade, são as mesmas regras, só que invertidas. Então, display block e display none. Então, aqui ele desaparece, aqui ele troca o elemento. Ok, com isso eu já posso fazer agora uma pequena funçãozinha em CSS, em JavaScript, que vai mostrar, vai revelar o display menu, a classe menu. Então, para isso eu vou colocar uma função aqui, né? Um menu, uma função onClick, e vou colocar pedir para chamar a função mostrar menu. Dentro, lá embaixo, antes do body terminar, eu vou colocar um script e vou fazer uma function mostrar menu, onde eu vou pegar o elemento menu e para isso eu vou atribuir uma ID nele. Document.getElementById, a ID que eu quero é o menu. Caso isso, eu vou pedir aqui um menu. Class list.toggle, e aqui eu tenho que passar qual classe que eu quero adicionar ou retirar. E aqui eu quero então o ponto mostra menu como nome de classe. E por enquanto vai ter um display block, só para a gente ver funcionar. Vamos ver se funciona. Qualquer erro ele vai apitar no console. Então aqui apaga. Vamos ver se o console menu class list toggle is not a function. Então peraí. Erro de digitação 2Gs. Ele mostra, só que não mostra do jeito que eu gostaria que mostrasse, né? Então agora é questão de estilização. Só para confirmar, clico e desclico, ele apaga. E
Como uma coisa interessante aqui, é bom colocar o cursor como pointer, nesse caso, só para a gente ver que quando passa o mouse em cima, né? E outra coisa que é interessante é marcar ele como um float right, que daí ele vai cair nessa posição, que é mais adequada. E agora falta, de fato, escrever os elementos, né? Então, formatar. A primeira coisa que eu quero é que isso seja com position absolute com a distância de top a 60 pixels, para que ele não interfira com o desenho da barra do cabeçalho. Então ele cai aqui embaixo. A segunda coisa que eu quero é que todos os elementos sejam renderizados com display lock. Então eles vão tomar uma linha inteira. Estão todos alinhados aqui. Está aqui de baixo, não dá para ver, então z-index. Z-index 10 é o suficiente. Eles vêm para cima. Eu quero que a largura deles seja 100% da tela. Então eles caem alinhados à direita, mas eu quero que nesse caso o alinhamento não seja de direita, seja como centro. Estão centralizados, eu tenho a impressão que eles estão um pouco fora de, um pouco deslocados, mas isso daí é possível alterar logo logo. Cor de fundo. R. GBA. Para ter alguma opacidade, né? 0.65. Talvez um pouco mais, se a gente vai observar. Tá, tem uma margem aqui que está alterando alguma coisa. Talvez ele esteja dentro do container e isso está dificultando um pouco. A gente pode colocar aqui nesse caso com bom, vou mais daqui a pouco. Mas principalmente o color white para funcionar. Poderia ser um pouco mais escuro, talvez um pouco maior. E como último ajuste é acertar o menu, né, que a princípio ele está aparecendo. Opa. Acertar esse menu, porque ele está saindo um pouquinho deslocado, eu vou fazer só um macete aqui de fazer um deslocamento por margem left menos 10 pixels. Com isso ele centraliza e eu tenho um site responsivo, né, razoavelmente codificado. O tamanho de tela normal é 320, seria isso daqui, mais ou menos. O Firefox deixar mostrar, né?
Faltam alguns pequenos detalhes, como colocar um pontinho aqui do lado. Mas, de modo geral, o site funciona muito bem. Então é isso. Até mais.